Bom, vamos lá, minha rapaziada. Corinthians 1, Racing Fake do Uruguai 0. Que vitória importantíssima. Eu já tenho que começar falando isso aqui, porque a gente estava meio que desesperado já nesse grupo. Se não ganhasse hoje, poderia já praticamente dar adeus para a Sul-Americana. E graças a essa vitória aí, o Corinthians segue vivo no grupo. Vai ser ainda difícil. Estamos ainda na terceira colocação com 4 pontos. Em segundo vem o América de Cali com 5. Em primeiro, o Huracan com 7 pontos, que é o time mais forte desse chaveamento. Temos agora 3 jogos, 2 deles fora de casa. A gente pega o Huracan fora de casa e o Racing Fake fora de casa e pega o Cali, que é o jogo praticamente de 6 pontos aí, dentro de casa, que a gente é obrigado a vencer sem dúvidas nenhuma, né, minha rapaziada? Mas bom, vitória importantíssima. Corinthians engata aí sua vitória, segunda vitória seguida, né? Que bom, graças ao nosso querido Orlandão, né? O Orlandão aí que ninguém dava nada, o cara chegou aí e já ganhou 2 seguidas, né? E aí, eis a questão, ficar com o Orlandão ou pagar 3 milhões para o nosso querido Dorival. Dorival esse que algumas horas antes do jogo saiu um anúncio aí, eu não sei se é verdade ou é mentira, não sei se é fake, não sei se procede, mas de que ele estaria pedindo uma pretensão salarial de 3 milhões, minha rapaziada. Oh, meu Deus do céu, se um dia eu ver isso na minha conta, eu saio pelado na rua e vou preso. Depois pago a fiança com os meus 3 milhões. 3 milhões no mês é o que está pedindo o nosso querido Dorival para assumir o comando do Coringão aí. E aí eu já quero, de antemão, antes de fazer a análise do jogo, pedir para você comentar aqui. E aí, rapaziada, vale os 3 milhões para o nosso querido Dorival, que é o Nigel, né? O Nigel Cacatua lá do filme Rio. Vale 3 milhões para o Dorival ou vai buscar outro técnico? Eis a questão. Primeiramente, rapaziada, eu tenho que dizer aqui muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal de coração. Tamo junto, obrigado. É uma realização de um sonho, como eu escrevi lá no meu Instagram. É algo que eu já queria há muito tempo ter levado a sério. Eu comecei, vocês podem ver que tem vídeos antigos meus aí no canal. Eu comecei, mas não consegui levar a sério pela falta de tempo. Acabei deixando de lado esse projeto, mas agora eu volto e volto com tudo. Pode ter certeza que vai ter muita coisa bacana aqui para vocês. Todo pós-jogo, sempre que eu conseguir, eu vou fazer uma análise para vocês, sempre trazendo aí. Agora são 10 horas da noite, o jogo do Corinthians terminou faz meia hora, 1 hora mais ou menos. E eu tô aqui fazendo uma análise de pós-jogo para vocês. É aqui onde eu me sinto mais confortável do que no Instagram, que é um conteúdo mais rápido, um conteúdo mais direto. Aqui eu posso falar, e falar minhas groselhas, e falar minhas besteiras, e falar por horas, que é uma coisa que eu amo, é falar. Eu falo demais, né? Então, para você aí que vai assistir esse vídeo tomando seu café da manhã, seu almoço, né? Ou que você tá apoiando o celular aí para lavar a louça, né? Muito obrigado para você que tá dando essa moralzinha aí para nós. Conto com a sua inscrição, com o seu like para fortalecer ainda mais esse trabalho. Vou gravar os jogos na arena quando eu for, porque financeiramente é um bagulho surreal. Os mesmos 2 bilhões em dívidas que o Corinthians tem, eu tenho também, cravado e causado justamente pelo próprio Corinthians, né? Então, quando eu for para a arena, vou gravar entre outros conteúdos também, gente, um pouco da minha vida, viagens, enfim. Esse canal vai ser uma grande mistura de conteúdos. E, bom, vamos para a análise do jogo, né? Corinthians 1-0, gente, acho que de antemão já tenho que enaltecer aí a postura do nosso querido Orlandão, né? Porque com 1 a menos, ele não tira um atacante, né? Coisa que eu já teria cometido esse erro no momento que o Félix Torres, e aí depois a gente vai separar um tempo exclusivo para xingar o Félix Torres aqui. No momento que o Félix, até buguei aqui. No momento que o Félix Torres é expulso, eu já falo, Orlandão, tira agora o Romero e coloca o André Paspalho, né? Porque vai ter que defender esse time aí, vai ter que colocar mais um zagueiro. Ele não tira o Romero, pelo contrário, puxa o Ranieri para trás, não mexe no time e o Corinthians até melhora depois da expulsão. Olha só como o Félix Torres é uma causa prejudicial ao Corinthians, né? Porque ele sai de campo, ele é expulso e o Corinthians melhora. Então, é uma coisa interessante de se analisar. O Corinthians melhorou depois da expulsão, graças ao Orlando, que teve muita postura, muito culhão, para não mexer no time, confiar naquilo que ele achava que era certo, né, e confiar no elenco dele. E deu certo, porque quem faz o gol depois? O Romero. E aí, eu mesmo tenho que calar minha boca, porque às vezes eu critico e falo, falta de habilidade o Romero tem, isso é fato, né? Mas o cara
não dá para dizer que ele não é decisivo. Quando a bola cai no pé dele, quando o Corinthians precisa, é o Romero que está lá. E eu tenho que dar glória a Deus por ter o Romero, porque a vitória hoje só sai graças a ele. E ao nosso querido Hugo Neneca Souza, né? Que se ele baixar a calça, eu faço um gargalo nele. E faço com gosto, porque o Hugo Neneca é maravilhoso, é fantástico. Como é bom ter um goleiro de verdade defendendo as nossas redes, né, rapaziada? Meu Deus, eu tava já em estado de pânico quando era o Matheus Rondelli, né, que tem bursite, como falei para vocês, não consegue esticar o braço na sua totalidade, né? E é um estado de pânico, é um eterno desespero quando o Donelli tá no gol, mas o Hugo volta. Parece que as coisas são mais bonitas, a vida é mais alegre, né? Mesmo num jogo difícil, o Hugo tá lá defendendo tudo, né? Bolas que com certeza o nosso querido Matheus Rondelli tomaria, né? Não tenho dúvidas nenhuma que ele tomaria esses gols. Enfim, rapaziada, é muito bom ter o Neneca de volta. Que bom que o Hugão tá de volta e bem, né? E espero que não saia nunca mais, ou que o Corinthians contrate um reserva à altura do Hugo Neneca Souza, porque, pelo amor de Deus, foram dias difíceis. Não à toa, é só a gente ver, né? O Hugo volta e o Corinthians não toma gol. Não toma gol. Primeira partida que o Hugo volta e a gente não toma gol. Já o nosso querido Matheus Pombelli, Rondelli, tomou 43 nesses jogos que esteve como titular. Acho que só contra o Vasco, não vou ser, né, de todo mal aí o Matheus Rondelli, só contra o Vasco, porque é muito difícil tomar gol do Vasco, né? Mas aí é o único jogo que ele não toma. Mas enfim, obrigado Neneca, obrigado Deus. Ele tá de volta, o mito, monstro sagrado, o Neneca Souza. E aí a gente tem que falar, já aproveitando, do Félix Torres, né? Caraca, pra que serve um Félix Torres? Pra fazer merda? Eu acho que é só pra isso. Porque ele quase entrega a paçoca naquela fatídica final, vocês sabem qual que eu tô falando. Quase entregou a paçoca. Se não fosse o Hugo, tinha dado merda, né? E aí já me impressiona. Por quê? Porque o cara faz o pênalti, né? Aí a gente pode discutir se foi dentro ou fora, beleza? E já era pra ter sido expulso ali. Por sorte, o juiz não expulsa ele, né? E aí dá o pênalti. O Hugo Neneca salva ele. E na sequência, 3 minutos depois, o próprio Félix Torres, que já tinha feito o pênalti e já se livrou da expulsão, faz uma falta e toma o segundo amarelo, sendo expulso 3 minutos após fazer um pênalti. E aí eu tenho que parabenizar quem contratou e quem achou que esse cara era bom. Porque é impressionante. É horrível. Cara, mas é de uma ruindade absurda, cara. Falta inteligência, falta QI pro cara. Pelo amor de Deus. Hoje, a mesma coisa, cara. Erra o domínio, sabe que o campo tá molhado, sabe que vai ser difícil de chegar, ele vai igual um trator, um trem desgovernado, e quase mata o cara, quebra o cara no meio, e aí é expulso com 13 minutos de jogo. E aí vocês querem que eu fale o quê de um cara desse? Esse cara não tem que pisar no Corinthians, nunca mais. Além dele dar todo o salário dele pro Neneca, né, ele não pode mais pisar no Corinthians, porque não dá pro Corinthians ter um zagueiro titular sendo Félix Torres. Aí a gente tem que falar com o André Ramalho. A gente tem que falar do André Ramalho, que é uma pena. O que aconteceu com o André Ramalho, né? Porque ano passado ele chega naquela reviravolta do Corinthians e eu falo, caramba, melhor zagueiro, faz tanto tempo que eu não vejo um zagueiro bom assim. E aí agora, esse ano, cara, o que aconteceu, André Ramalho? Que tipo de entorpecente que você utilizou nas suas férias? Porque seu futebol explodiu, sumiu, morreu. O que aconteceu com o seu futebol? Não sei, né? Enfim. Que saudades do André Ramalho. Eu espero um dia que ele se recupere e volte a ser titular dessa zaga, porque é difícil. Enfim, gente, provando mais uma vez quanto a gente é fragilizado defensivamente, né? Depender de Félix Torres não dá, pelo amor de Deus. O Gustavo Henrique, cara, por mais que ele não seja perfeito, não seja um bom zagueiro, ainda ele não compromete tanto quanto o nosso querido Félix Torres, que é impressionante. Isso sem falar do reserva dele, o Kaká, que é terrível, horroroso também, né? E o Tchoca, não tem muito o que falar do Tchoca. O momento do Tchoca, ele teve oportunidades, errou bastante. Alguns jogos foi bem, outros nem tanto. Né? Mas agora não dá para ficar testando o Tchoca nesses jogos importantes que a gente vai ter pela frente. Né? Já foi a fase de teste. Enfim, vitória importantíssima, rapaziada. Tem que falar aqui. Parabéns pro Orlando. Sua segunda vitória como treinador do Corinthians, né? E tem que enaltecer a coragem do cara de chegar, assumir essa bucha, por mais que seja interino e não tenha tanta responsabilidade,
é difícil você assumir o Corinthians nessa situação e trazer aí a primeira vitória no time numa competição. Então, parabéns para o Orlando, né? E aí levanta a seguinte questão aqui: Orlando ou Dorival? Quem contratar? Aí eu já vi, já tenho que falar aqui, aproveitando, alguns comentando ali no Twitter. Diniz, queria o Diniz no Corinthians. E aí, já afirmo aqui para vocês, hoje é dia 24, né? 22h20 da noite, dia 24. Se Fernando Diniz, algum dia, agora nessa temporada, ou na próxima, ou daqui 6 temporadas, se algum dia na minha vida o Fernando Diniz assumir o comando técnico do Corinthians, eu não assisto os jogos do Corinthians enquanto ele for treinador. Pode gravar o que eu estou falando. Se um dia o Diniz assumir o comando técnico do Corinthians, eu não assisto os jogos, tá bom? Só para deixar claro aqui para vocês. Enfim, obrigado, rapaziadinha, para você que assistiu o vídeo até aqui. Estamos fazendo essa análise aí. Todo pós-jogo vai ter uma análise. Vitória importantíssima, vamos para cima. Tomara que a gente consiga a classificação aí. Por mais que tente um playoff ali, né? O playoff é sempre difícil. O Corinthians tem dificuldade em mata-mata, principalmente se tratando de competição internacional, né? Mas se pelo menos conseguir um playoff já é alguma coisa, né? Então, vamos para cima aí, rapaziada. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Muito obrigado a todos que estão fazendo parte desse novo projeto. Deixa seu likezão aí. Comenta aí se o Dorival vale os 3 milhões ou não, né? Qual a sua opinião sobre isso? Tamo junto, vai Corinthians. E domingão tem Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Jogo dificílimo que eu já estou com o meu cu trancado.